como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, da mulher grávida. Agora vamos ler juntos, igrejas, a parte B. 1, 2, 3. Vamos lá? Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Senta-se, por favor. Oh, glória. Jesus está aqui? Você já sentiu Ele aí? Se você chamar, Ele vem. Oh, glória. Não perca seu aleluia. Não perca seu aleluia. Não se distraia com nada que possa tirar ou você possa oferecer o seu culto racional ao Senhor, o nosso Deus. Então, meus amados irmãos, o Senhor colocou essa palavra com o tema seguinte: o não de Deus. O não de Deus e a sua soberania. Vocês já perceberam uma das grandes dificuldades do ser humano é lidar com o não? Diz não. Não faça. Desde muito criança, diga não para as crianças para você ver. Não coloque o dedo na tomada. O que a criança vai fazer? Colocar o dedo na tomada. Porque ela vai... O não é como se ele fizesse uma busca. Você joga no navegador o não, ele vai buscar tudo não. Na sua mente ele trabalha dessa forma. Veja, a neurociência ela explica o seguinte. Vocês vão experimentar, quando você vê uma placa escrito assim, numa grama bem verdinha. Pense numa grama bem verdinha. E uma placa escrita assim, não pise na grama. Que vontade que dá de fazer? Mas dá uma vontade de pisar na grama. Então, é assim que funciona. Nós temos essa necessidade profunda e desejo de controle. Então, quando nos diz não, aí é que dá vontade de fazer. Né? Então, a questão da aceitação, segurança e satisfação imediata. A gente precisa para já, para ontem. Desde a infância, então, a gente tem essa dificuldade de evitar. A gente procura evitar frustração, procura evitar rejeição. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade de lidar com não. Né? Mas, como que a gente trabalha quando a gente nos parece tão contraditório? Né? O que eu estou fazendo me parece muito contraditório, me parece um paradoxo diante daquilo que Deus tem para mim e para você. E nós vamos ver agora como que você lida com o não de Deus. Hoje o Senhor nos traz essa reflexão. Como que você lida quando Deus diz não para você? Pense, você ficou muitos anos numa empresa, esperando uma promoção. E de repente, quando você menos espera, parece que chegou a sua vez. Ele vai gritar minha senha. Sou eu. Né? E aí, aquele teu chefe pega e dá para o seu companheiro a promoção. Hein? Você fala, mas Deus, eu sou fiel no dízimo. Eu sou fiel na oferta. Eu sou teu servo. Ixi. Ou então, uma outra situação, vamos pensar num outro não. Quando você faz aquele exame de rotina e vem o diagnóstico. E aí? O que você faz? Parece tão simples, né, quando a gente está falando assim, mas vai viver. Vai viver isso na pele. Então, Deus nos convida a compreender à luz da palavra o que o não de Deus quer nos ensinar. O que será que o não de Deus quer ensinar para mim e para você nessa noite? Nós vamos discorrer nas Sagradas Escrituras três homens, três personagens bíblicos que receberam um não de Deus, para a gente se basear
naquilo que Deus quer nos falar. Vamos lembrar de Moisés? Nossa, quando você lê a história de Moisés, você fica maravilhado. Poxa vida, profeta, libertador, legislador. Ele falou com Deus face a face. A palavra de Deus fala que não houve um homem igual Moisés que conversasse com Deus face a face. O homem mais manso da terra. Podemos se lembrar? E aí, você vai lendo e vai lendo a palavra de Deus e chega um momento em que Deus fala para ele, olha, você não vai entrar em Canaã. Nossa, a primeira vez que eu li isso, eu falei, meu Deus, mas como assim? Como assim? Um homem como esse não vai entrar em Canaã? Você não entende? E Moisés, vocês vão ver lá em Deuteronômio 3, 25 e 26, onde diz assim, Deus disse para Moisés, chega, não me fale mais nesse negócio, não vais entrar lá. Você se conforma com isso. Dessa forma. Você se conforma, você não vai entrar em Canaã. E aí, se a gente for entender esse não de Deus, nos parece uma rejeição. Fala, poxa, mas esse homem? Parece que Deus rejeitou Moisés, o libertador, o legislador, o profeta. Mas a gente entende que ele feriu a rocha 2 vezes. Com a sua santidade, com a responsabilidade que Moisés carregava como líder de Israel, é um exemplo de que o amor de Deus, vejam só, e sua disciplina podem caminhar juntos. Os limites, eles nos trazem segurança. Quando um pai e uma mãe falam para o filho assim, olha, não. Quer dizer que ele não ama o filho? A palavra de Deus nos ensina que como um pai corrige o seu filho que ama, assim Deus, ele nos corrige. O não de Deus aí bradando no teu coração. Quem sabe você agora se lembre de uma situação. Traga a sua memória. Que é uma incógnita na sua vida. Aquele vazio. E você não entende o porquê. Sabe aquele ente querido? Que Deus levou assim? De repente? Parecia que era uma promessa. Esse foi. Vamos para outro. Agora, podemos nos lembrar também de Davi. Ah, mas Davi foi um guerreiro. Foi ele que trouxe a arca para Jerusalém. Ele foi um rei escolhido por Deus, segundo o coração de Deus. Esse homem que fez tantas conquistas. E que ao ir para a guerra, ele falava com Deus, eu devo ou não devo ir? Olha, Davi, vai que eu vou ser contigo. Vou dar essa cidade nas tuas mãos. Senhor, eu devo ou não devo ir para essa cidade? Não, agora você espera e rodeia a cidade por trás. É, não é? Mas aí Davi falou, meu Deus, eu quero construir o templo. Para a arca do Senhor. Aí o profeta Natan falou para ele assim, olha, vai e dize ao meu servo Davi, diz o Senhor, tu não edificarás casa para eu habitar. E aí? Como que fica? Me parece assim um paradoxo. Esse rei queria só construir, fazer o melhor para Deus. Ele não queria construir um templo, gente. Parecia, né? Uma coisa tão
linda para o Senhor. Mas o Senhor falou, tu não me edificarás. Porém, a mim foi dito a palavra do Senhor, muito sangue você derramou. E grandes guerras fizestes. Não edificarás casa em meu nome. Mas a gente vai caminhando e vai entendendo o trabalhar de Deus. Sabe? O que Deus quer nos falar nessa noite, que o Espírito Santo de Deus ministre em seu coração. E testifique essa palavra que é poder de Deus para aquele que crê. Para mim e para a sua vida. Oh, glória! E nós vamos agora para Paulo. Mais um. Quem foi Paulo? Quem foi? O maior missionário de todos os tempos. Profeta. Mas ele recebeu 3 não de Deus, vocês se lembram? 3 não de Deus, ele insistiu, não sabia por quê, e ele continuou orando. E Paulo disse, 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu o quê? A minha graça te basta. É tudo que você precisa. Pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe quando você está se sentindo bem fraquinho? Aí vem o poder de Deus. Se aperfeiçoa. Vejam só. Licença aqui. Nós temos essa luva aqui, ó. Essa luva, ela está aqui. Aí eu digo para essa luva assim, olha, você, luva, pegue essa Bíblia. Pegue essa Bíblia e pregue a palavra de Deus. Ela vai obedecer? Não vai, né? Por mais que eu tenha vontade. Ai, mas eu tenho tanta vontade de pregar. A luva vazia, ela está vazia. Estão vendo? Me parece muito simples essa ideia. Mas quando você pensa assim, que você precisa ser cheio para ter a ousadia e pregar a palavra de Deus, aí você pensa assim, ó. Aí o poder de Deus te enche. Você é cheia dessa graça. E então você pode, com ousadia, pregar a palavra. Faz sentido aí para você, filho? Faz sentido para você, filha? Ser cheio do poder de Deus? Você precisa, por mais que você queira. É o poder de Deus que te aperfeiçoa na fraqueza. Sabe? Para que a glória seja dele. A honra é para ele. Sabe, que pereça todo entendimento, toda ciência, todo título, caia diante dos pés dele, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor ministre no seu coração essa palavra. Ah, mas me parece um abandono da parte de Deus para Paulo. Um homem tão íntimo de Deus, que pregava, que evangelizava, que fazia as coisas acontecer. Ele só queria continuar pregando. Mas o espinho estava lá. Sabe aquela dor de cabeça? Que aparece bem na hora. Sabe a tua voz que desaparece quando você precisa falar de Jesus? Hein? Já aconteceu. Eu tenho compromisso de pregar. E a minha voz está desaparecendo. Ela está sumindo. Não sei por quê. Desde cedo, pastor. A escola dominical. Eu vou chegar aí para o senhor ver o que Deus faz. Cheguei numa congregação para pregar. Desapareceu minha voz. Eu falei, oh, Jesus, é a tua palavra, Senhor. E a minha voz. Dobrei o joelho e falei, Senhor, e agora? Eu orei ao Senhor e na mesma hora minha voz voltou. Você pode crer. É o poder de Deus. Te enche. Te enche, te faz superabundar. Em Cristo Jesus. Eu vou me gloriar nas minhas tribulações. Diz o apóstolo Paulo, para que a glória seja dele. Porque de bom grado eu vou
Se eu sou participante das aflições, eu também serei das consolações em Cristo Jesus. Oh, glória! Mas vamos entender, o que eu posso aprender, então, com esses homens de Deus que receberam um não como resposta? Moisés, ele entendeu o não de Deus com esperança. Olha que coisa linda. Olha, lá em Deuteronômio 3, 21, fala assim: contudo, o Senhor se irou comigo por vossa causa, e prometeu que eu não atravessaria o rio Jordão para a boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá como possessão. Por isso eu devo morrer do lado de cá. Mas vocês hão de atravessar e hão de tomar posse daquela terra maravilhosa. Oh, glória a Deus! Tenham cuidado e não se esqueçam da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco. Olha o propósito aí. Olha o propósito dizendo, o propósito na vida de Moisés de ser libertador, legislador, profeta e juiz. Nunca mais, diz em Deuteronômio 4 e 10, surgiu em Israel um profeta igual a Moisés, que conversasse com Deus face a face. Você pode enxergar Canaã pelos olhos da fé? Que essa viva esperança seja âncora da nossa alma. Aleluia! E Davi entendeu o não de Deus como aliança. Olha o que Deus queria. Agora, pois, Senhor, diz em Crônicas 17, 26 e 27, tu és o mesmo Deus. E tu falasse acerca desse servo aqui. Agora, pois, tu fizeste servido de abençoar a casa do teu servo para que permaneça para sempre. Para sempre. Porque o Senhor abençoou e ela ficará abençoada. Então, o propósito com Deus em Davi era de fazer uma aliança eterna. Era uma aliança eterna. Ele entendeu que esse não, ele iria construir uma casa espiritual e a linhagem do Messias viria através dele. Sempre haverá uma lâmpada. Até os dias de hoje, eu acredito. Deus tem o seu remanescente. Deus tem os seus rabiscos aí, no meio de uma geração corrompida. Haverá sempre uma lâmpada. Então Davi, sem sombra de dúvida, ele entendeu que o Messias viria através da sua linhagem. Não é uma casa que seria destruída na guerra. É uma aliança eterna comigo e contigo. Você consegue vislumbrar o propósito de Deus na sua vida, que é muito maior do que os seus olhos podem ver? Por isso nós andamos por fé e não por vista. As coisas que se veem, elas são temporais e passageiras, mas as que não veem, elas são eternas. Eternas, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. E Paulo, como ele entendeu o não de Deus? Você já sabe, né? Você já sabe. Ele entendeu o não de Deus como graça. Quer um presente maior que esse? Hein? Essa graça. Só de falar nela já dá o coração fica quentinho. Fica. Essa graça, irmão, você pode perder tudo na sua vida. Mas se você tiver ela, ela te basta. Você consegue respirar aliviado, saber que você não merece, mas você precisa dela. E Deus sabe que você precisa. Então ela te basta. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Então o propósito na vida de Paulo é que esse apóstolo de Cristo foi autor de 13 epístolas do Novo Testamento. E esse maior missionário da igreja, da história da igreja, a figura mais influente depois de Cristo.
Meus amados, eu me coloco nesse lugar onde eu não via possibilidade alguma em mim. Uma campanha de oração na nossa igreja, eu era ali do Castelo Branco, e o Senhor ministrou no meu coração, eu tenho um ministério nessa vida. Eu falei, eu não enxergava. E um certo dia, pastor, o senhor falando da IBD, nosso superintendente, o irmão Álvaro, eu vi ele por aí, eu estou vendo a família dele ali, e o superintendente da IBD falou assim para mim, ô Neia, Deus me mostrou que é para você dar aula na escola dominical. Então eu falei, ô irmão, você tem certeza que sou eu? Porque quem fala mais lá em casa é o Sérgio. Não sou eu. Eu gosto de ficar bem sentadinha assim, ó, quietinha. Você tem certeza, irmão, que não é ele? Eu não via isso. E uma certa vez em sonho, Deus fala muito comigo em sonho, mas cuidado aí, irmão. Quando Deus falar com você com sonho, você se coloca na presença. Porque o maligno também pode vir falar contigo em sonho. E Deus me mostrava um rolo muito grande, onde Ele me entregava aquele rolo. Eu pegava o rolo e dava para minha amiga. Falava, não é para mim, não, é para ela. Eu nunca enxergava isso. E aí, eu estudando a lição da escola dominical, eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu lia, falava, não. Esse domingo eu chego na IBD e falo por irmão lá, superintendente, que ele se enganou. Não sou eu, não. Aí, eu lendo a lição da escola dominical, e pensei isso e fechei. E fiquei analisando, falei, meu Deus, esse irmão se enganou, e agora eu tenho certeza que ele se enganou, porque eu não estou vendo nada disso que ele me falou. Quando eu abri a lição e continuei estudando, estava escrito assim, caro professor, você que se sente incapaz, é você mesmo que Deus te chamou. Eita, Deus tremendo. Mas, irmão, o coração é duro, sabia disso? O meu coração é bem duro. Só Jesus, para ter misericórdia. Aí eu não me conformei, pastor. Aí eu estava me arrumando para ir para a BD. Falei, é hoje que eu falo com o irmão. Olha só, vocês acreditam, gente? Vocês estão acreditando que eu fiz isso? Eu falei, meu Deus, é hoje que eu falo para o irmão que eu não vou dar aula na escola dominical, não. Ele se enganou. Aí, quando eu estava me arrumando para ir para a escola dominical, uma voz bradou bem dentro de mim e falou assim, eu sei que você não se sente capaz. Mas e por amor, a minha palavra, você não vai e faz. Irmão, naquela hora, o poder de Deus, ele entrou dentro de mim de uma forma tão grande, como eu demonstrei para vocês aqui. E me veio um amor tão grande pela palavra. Muito grande pela palavra de Deus. E assim, eis-me aqui, Jesus. Sabe, você que não enxerga isso em você. Quando a Amanda falava aqui, né? Tão pequena, e ela sempre lá na sala das crianças, ela falava, eu vou pregar. Um dia eu vou pregar. E ela desde pequenininha sempre falou, né, os pais dela estão ali. E ela falava, eu vou pregar. E ela veio aqui. A ousadia do poder de Deus trouxe ela aqui. Essa certeza é o Espírito Santo que dá. E daí posso compartilhar? Estava sentado do lado da Flávia, ela falou, ai, Jesus, tem misericórdia. Ainda bem que não sou eu que vou pregar. Sabe? Nós estamos falando do não de Deus. Não é verdade? Quem sabe você pensa assim, Deus, eu quero fazer isso. Mas eu acho tão lindo o louvor. Eu gosto de cantar. Cantar é tão fácil, só chegar aqui, né, Sueli?
Abre a boca e vou cantar. Mas Deus ministra no teu coração hoje. Te dizer, eu te chamei. Eu te escolhi. Eu te pego pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Eu coloco a minha palavra na tua boca e no teu coração. Abre bem a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Diz o Senhor para você nessa noite, para mim. Sabe disso? E olha, irmãos, e não parou por aí. De vez em quando Deus ainda me dá uns puxão de orelha. E sabe o que acontece comigo? Eu fico até com vergonha de Deus. Aí o Sérgio até falou, meu Deus, Deus de novo fez isso com você? Eu falei, fez. Essa semana passada ainda foi feio. Fiquei com vergonha, irmãos, de Deus. Sabe? E eu rendo todo louvor e glória a Ele. Todo louvor e glória a Ele. Então, e o maior não da história? Hein? A irmã tá em sintonia aqui com a palavra. E o maior não da história, gente, está lá em Mateus 14, 35 e 36. Esse maior não alcançou eu e você. Jesus Cristo. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus orou 2 vezes, pedindo ao Senhor que livrasse da dor do sacrifício de cruz. O quê? Eu acho que eu não li direito. Jesus? Mas ele não veio com a missão? A Bíblia fala que em todas as coisas ele foi tentado para socorrer eu e você que somos tentados. Em todas as coisas ele passou para saber o que eu e você sentimos. Vejam só, ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, Abba, Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Isso quer dizer, Deus é Deus, Ele poderia agir de outra forma. Ele poderia agir de outra forma. Então afasta de mim esse cálice de sofrimento. Mas olha o porém. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Quem sabe você está passando por um cálice muito amargo, como o de Jesus aqui, para você é amargo. Te traz perplexidade. Te traz essa sensação de que você perdeu o chão. Sabe? Mas que a gente entregue o controle da nossa vida na mão dele. Porque o que eu faço, você não entende agora. Mas depois você vai entender que foi o melhor para mim e para você. Deus está nesse controle, meus amados irmãos. E Jesus, ele entendeu o não de Deus com submissão e obediência. E disse, Abba, Pai. Essa expressão de 2 línguas, em sua agonia, ele clamou a Deus em nome de toda a família humana. Tanto os gentios como o judeu. Então, todas as coisas são possíveis a Deus. Então, ele proclama o princípio de fé. Olha o princípio de fé que nos traz estrutura. Você não está ao léu. Jesus nos deu essa estrutura e nos disse assim, olha, todos os crentes, a sua vontade está sujeita à vontade do Pai. A nossa vontade está sujeita. O propósito de Jesus Cristo, você sabe?
Ele veio para salvar o mundo, salvar eu e você. Por isso nós estamos aqui, por intermédio dessa submissão e obediência de Cristo Jesus. Sabe, aí agora, eu meditando e buscando ao Senhor e falando, Jesus, nós precisamos voltar ao princípio. Não é o saudosismo, mas o plano original, entende? Nós precisamos voltar ao plano original. E Jesus nos disse assim, olha que lindo que Jesus falou. E Jesus, depois de ressuscitado, depois de ressurreto, Ele nos deixou um presente. Para mim e para você. Olha só. Ele disse assim, ó. Ele soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Você é crente. Você sente, quando você ouve hoje, ele falava, o Espírito Santo. Você sente que ele é teu amigo, que você pode conversar com ele ao amanhecer, até o anoitecer. Ei, você sente que você está cheio dele? Nós falávamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Oh Deus, como nós precisamos das línguas repartidas como de fogo. Como nós precisamos nos enchermos do Espírito. E aí Jesus falou assim, ó, mas ele explicou o propósito dessa ordem. Sabe por quê? Porque vocês vão receber força. E descerá sobre vós. E vocês vão receber poder para ser as minhas testemunhas. E o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ensinar a você todas as coisas. Ele vai ensinar todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu vos ensinei. Então você não estará perdido no seu vazio existencial. No seu porquê, nas suas indagações, no seu sofrimento. Você não vai ficar perdido. Sabe, aqui o Jesus está falando assim, ó, eu deixei o Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo? Ei, igreja, o que nós estamos fazendo com ele? Nós estamos restringindo ele. Dizendo assim, olha, aqui ele está mandando a gente ir para a direita, nós estamos indo para a esquerda. Sabia disso? Uma certa vez Deus falou comigo. Usou uma profeta quando ela falou comigo assim, olha minha filha, eu deixei você caminhar sozinha. Eu falei, meu Deus, aonde que eu estou caminhando sozinha? Falou, sim. Você está vendo como que você está? Olha a aflição da sua alma, a angústia do seu espírito. Você está caminhando sozinha. E a gente acha que tem Jesus. Sabe? Estamos vazios. Vazios. Cadê o poder? Cadê a ousadia do Espírito Santo? Estamos vazios. E aí a nossa mente se enche do porquê. Dos questionamentos, não entende o trabalhar de Deus, porque a gente não está cheio. Sabe, eu mostrava assim o seguinte. Tem uma caneta aqui. Deixa eu ver aqui. Hoje pela manhã, veja só. A gente está vendo essa caneta aqui, né? Ó, eu tirei o tubo dela. Para que serve a caneta sem o tubo? Serve para alguma coisa? Serve para alguma coisa? Assim somos eu e você. Lembra daquele louvor, é uma folha seca? Está vendo, irmão?
Olha, vamos escrever? É só o barulho. Cadê o poder? Cadê o propósito pelo qual você foi chamado? Ah, mas eu não sei o propósito. Não sei falar, não sei orar, não sei... Poxa vida. Então vamos buscar o poder? Olha só a diferença aqui, ó. Agora ela vai conseguir cumprir o seu propósito? Vai? Assim é você, servo de Deus que está aqui. Se nós chamarmos, Ele vem. Ele vem. Ele vem. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos as impossibilidades. Ah, mas eu sou a vítima. Coitado. Como crianças abandonadas. Mas o Senhor, o nosso Deus, o Jesus Cristo, Ele diz, olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu vos deixei o Consolador. Nós queremos comparar o natural com o sobrenatural, gente? Não, nós temos um presente. Esse presente, você se sente abraçado por Ele, pelo Espírito Santo que te acolhe, que te entende, que te ama. Às vezes nem você se ama, sabia disso? Nem você se aceita, você olha, não consegue nem olhar no espelho direito, meu Deus. Ai. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele vem com uma forma transformadora. E Ele te aceita e faz você se aceitar, e faz você se amar, e faz você ser útil para toda boa obra. Ele te dá uma ferramenta. Ah, faz quanto tempo que você não fala em língua estranha, filho? Hein, filha? Cadê o dom que Deus te deu? Cadê as línguas estranhas? Cadê as profecias? Deus, vem com o teu fogo. Então, essa visão de enchei-vos do Espírito, ela desencadeia uma nova dimensão. Ela te dá poder para o serviço. Ela é um relacionamento crescente. Nós precisamos enxergar o que Moisés, o que Davi, o que Paulo, o que Jesus enxergou diante dos nãos de Deus. Qual é o não de Deus para você? Quem sabe é um livramento. E você está aí se sentindo a vítima. Coitado. Você não é um coitado. Você é protagonista da sua história. A sua identidade é construída a partir de Cristo Jesus. E quando você descobre essa identidade em Cristo, Ele te dá uma missão. Vai, eu te dou a chave. Vai, você vai ter essa chave e não vai ficar mais questionando. Abre os olhos do seu entendimento. Essa revelação, ela gera identidade de quem você é. Autoridade, poder para o serviço. A sua vocação é uma nova relação com Deus, um novo propósito, uma nova forma de adoração, uma nova vida, uma esperança. Então o não de Deus não é contradição. Vamos, por favor, pastor, podemos colocar a igreja em pé. O não de Deus não é contradição, por favor. O não de Deus é direção para mim, para você. O não de Deus não é um paradoxo. Ele é proteção para você, filho. O não de Deus não é rejeição. Ele é redenção. O não de Deus não é ausência de amor. É a manifestação do seu cuidado. Podemos dizer, faz de novo? Você lembra desse louvor? Aleluia! Glória! Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos tão limitados, Senhor Jesus. Ao Deus do meu amor. Vem, Santo Espírito. Eu adorarei. Louve com toda a sua alma. Peça para o Espírito Santo vir. Ao Deus da minha vida. Peça para Ele renovar as línguas estranhas.
Comece a falar em novas línguas, em línguas estranhas, as repartidas como de fogo. Você consegue ouvir como se fosse um som? Ei, o som. Ei, glória a Deus. O som do Espírito que desce sobre esse lugar. Ah, Senhor, nós precisamos voltar ao plano original, a ser cheio, 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 cheio. Aqueles que quiserem vir à frente e ser cheio do Espírito, venha, venha, venha ser cheio desse Espírito. Nós iremos orar. Mas o Senhor não vai fazer. Se você pensar que Deus não vai fazer, Ele não vai fazer mesmo. Mas se você crer, ei, vem, 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 vem. Se você chamar, Ele vem. Chama que Ele vem. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Sopra, Santo Espírito, nesse lugar. Sopra, traz ministérios, traz as línguas estranhas, traz as profecias para essa casa. Nós somos pentecostais. Você é pentecostal aí? Ei, filho, você é pentecostal? Então venha, venha. Você que não fala há muito tempo em língua estranha, venha ser batizado, venha ser renovado, venha receber esse ministério. Venha, venha. Nós podemos crer, igreja. Será que nós podemos crer? É igreja de Laodiceia. Oh Deus. Oh Senhor Jesus. Eu me coloco agora como Moisés, Senhor, através da autoridade da Tua palavra, como Samuel, como Esdras, como Neemias, que orou pela nação, Senhor Jesus, que estava destruída, e foram reconstruídos muros, e foi levantado um altar na Jerusalém que foi destruída. Ah, Senhor, como Abacuque, aviva as Tuas obras no meio dos anos, Senhor. Aviva as Tuas obras no meio dos anos, a notifica. Oh meu Deus, nós queremos ver prodígios. Você quer ver prodígios? Você quer ver os sinais? Então comece a abrir a sua boca, porque os sinais hão de seguir aqueles que creem. Os sinais hão de seguir aqueles que creem. Essa igreja, ela é viva. Ela nasceu no fogo. Ela é pentecostal, irmãos. Nós não somos tradicionais. A nossa igreja, pastor, ela é pentecostal. Você pode abrir a tua boca. Você pode abrir a tua boca e permitir que o Espírito Santo faça a obra dele. Ou é você que está no controle? É você? Então desista. Desista. Porque o Espírito Santo não tem lugar aí. Mas se ele tem, você pode abrir a sua boca e falar em novas línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo conceder que você fale. Eita, nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar, pastor, por favor. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, curva sua cabeça. Senhor Espírito de Deus, é bom sentir a sua presença, Deus. E estamos alegres porque o Senhor se faz presente em nosso meio.
Senhor, nós nos alegramos com a sua graça, que é infinita sobre nós. Espírito Santo, venha nos encher. Capacita-nos, ó Deus, a cada dia estarmos na sua presença, Pai. Que possamos ser usados por Ti, Espírito Santo. Aleluia, nós Te louvamos, Te glorificamos, porque o Senhor é poderoso. Porque a cada dia que passa, o Senhor nos mostra o Seu amor. E nós louvamos a Ti, porque o Senhor tem estado conosco, mesmo nas dificuldades, ó Pai, mesmo nas angústias, mesmo nos dias ruins, o Senhor tem estado conosco. E nós